Como a espiritualidade nos ensina a aplicar o passe? No livro Os Mensageiros, Aniceto convida André Luiz a aplicar o passe em um grupo de 6 enfermos espirituais em sofrimento. E André Luiz então se aproxima de uma senhora profundamente abatida e lhe diz: Minha irmã, para captar-lhe a confiança, vamos ao passe reconfortador? E ela responde: eu não vejo nada, infeliz que sou. E me falam em morte, uma vida diferente. Como pode? Como eu posso recuperar a visão? E André Luiz continua, encorajando-a. Calma, não confia no poder de Jesus, ele continua curando os cegos, iluminando-nos o caminho e também guiando os nossos passos. E inicia o passe de alívio sobre os olhos da mulher. André reparou na fronte, da senhora uma enorme placa. Então ele concentra-se, pronuncia palavras de bom ânimo ligadas à melhor essência das suas intenções e, para sua surpresa, dentro de instantes, a senhora gritou: Vejo, vejo! E ela exclamou com tanta alegria, ajoelhou-se, rendendo graças a André Luiz, comovida. E André ficou imensamente surpreso e também emocionado com aquela situação, deslumbrado. O instrutor Aniceto se aproxima delicadamente de André e pronuncia em voz baixa: André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em situações como essa, a vaidade acorda dentro de nós. Não ouvides, não se esqueça que todo bem procede do Senhor. E nós somos apenas instrumentos da tarefa de auxílio no bem. André então se dirige à senhora e lhe diz: minha amiga, agradeça a Jesus, eu sou apenas um servidor. E André então continua aplicando o passe. O segundo enfermo era um espírito em sofrimento que havia falecido pelo câncer. Então ele apresentava a região dele, a face horrível. André Luiz procura não julgar e aplica passes de reconforto com a melhor das intenções, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo. E o enfermo apresentou uma melhora considerável. Em seguida, André Luiz aplica o passe em mais 2 enfermos que faleceram por tuberculose, uma senhora por câncer e também um outro enfermo que falecera por choque operatório. Contudo, nenhum desses 4 últimos manifestaram qualquer alívio. E após a tarefa, André Luiz conversa com o instrutor Aniceto e ele lhe explica que alguns se sentem curados, outros manifestam melhorias, mas a maioria permanece impermeável ao serviço de auxílio. Mas o mais importante é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto não pertence a nós, pertence ao Senhor. Então, quais são as etapas de aplicação do passe segundo André Luiz nos explica? Primeiro, disponibilidade para servir. Cultivar o propósito sincero mesmo de colaboração, de doação no bem do amor. O segundo, fundamental, é a preparação mental e moral do passista. Colocar-se inteiramente em sintonia com os espíritos desde ao levantar-se em prece, em oração, vigiando os pensamentos. A aproximação do enfermo deve ser de forma fraterna, o enfermo ou do receptor, a pessoa que esteja ali para receber o passe. Procurando não enxergar o sofrimento, não ter curiosidade do porquê está passando por aquele momento e muito menos julgamentos.
Quarto passo e etapa importante é a conquista da confiança. André Luiz nos ensina, ele busca cativar a confiança dela, lhe chamando de minha irmã, mas que seja de uma forma fraternal. E convide-a ao passe reconfortador, porque ela também tem um papel importante como agente ativo no momento de receber o passe, propiciando um estado mental favorável para potencializar a absorção da energia. O quinto passo, ou a quinta etapa, é o acolhimento, a ausculta. Se o enfermo quiser falar, manifestar, tenha aquela ausculta, aquela escuta acolhedora. Não interrompa se ele está desabafando e demonstre empatia. Isso é fundamental também para o passista. Sexta etapa, o fortalecimento da fé, da esperança dele. Emita palavras de bom ânimo, de encorajamento, o direcionamento para ele durante o momento do passe, para que ele tenha e emita pensamentos de fé, pensamentos a Jesus, das melhorias que ele deseja durante o passe. Sétima etapa é, ao iniciar o passe, você não se esqueça de que nas obras de André Luiz só existem descrições de 3 técnicas de aplicação do passe. A imposição de mãos localizada, quer seja sobre a cabeça ou sobre o órgão ou a região acometida, ou a técnica dispersiva ou longitudinal e a rotatória. O passista deve concentrar-se para emitir a intenção focada, ou seja, pensamentos e a vontade dirigida, com sinceros desejos de melhorias, direcionando intencionalmente esses recursos energéticos para o enfermo ou para a zona afetada. De acordo com o ensinamento de Aniceto, a humildade do passista, que é apenas um servidor, ele é um instrumento. Então, diante dos resultados, evite a contemplação exagerada, excessiva. Reconheça que o benefício procede dele e não de nós, que somos servidores e servos naquele momento. Orientação espiritual após o passe. Não apenas dê o passe e já passa para o outro receptor, ao outro enfermo, mas convide-o a agradecer a Jesus, estimule o crescimento interior para que ele tenha motivação, assista palestra, prossegue o trabalho, não exaltando internamente os resultados para a gente não acordar a vaidade, mas compreenda que os resultados vão depender do enfermo e também do Senhor. Alguns recebem a cura imediata, outros apresentam melhorias, mas muitos dos enfermos não vão manifestar qualquer alívio naquele momento. Confiança na lei divina, que nos ensina que o trabalhador deve apenas semear o bem, a germinação, o desenvolvimento, as melhorias virão com o tempo. Não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhe a série A Vida no Mundo Espiritual. Tem inúmeros vídeos que vão te emocionar com imagens que vão te tocar. E os livros também que estão gravados em vídeo com imagens. Não se esqueça também de deixar o seu gostei ou não gostei. Compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês também possam ajudar com esses ensinamentos.